Ok, irmãos, vamos começar então o nosso devocional, hoje no texto de Colossenses capítulo 1, versículos 15 até o versículo 23, vamos falar um pouquinho sobre a supremacia de Cristo. Cristo é aquele que está acima de todas as coisas, todos os poderes, autoridades, e Paulo escreve aos Colossenses para reafirmar essa verdade que precisa ser dita. Ontem nós falamos sobre a verdade que precisa ser dita e nós falamos sobre a questão desse confronto em relação às doutrinas estranhas que estavam aparecendo nessa igreja de Colossos. Hoje nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse texto, observando que nós temos aqui elementos para dizer que Cristo é aquele que está acima de todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele participou com Deus da criação e nele todas as coisas subsistem. Então, Ele não apenas criou todas as coisas, mas Ele também sustenta todas as coisas em seu eterno poder, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema santos, inculpáveis e livres de acusações. Então esse é o tema de hoje que nós vamos trabalhar, porque Cristo, quando veio na terra com o seu corpo físico, Ele mesmo sendo Deus, abre mão de toda a sua glória para vir à terra, para morrer na cruz, para nos reconciliar com Ele. E é isso que nós vamos falar, né? No texto de ontem nós vimos também que o Evangelho foi pregado através da vida de Epáfras. Epáfras foi um instrumento de Deus, treinado por Paulo, ministro, cooperador, conservo de Paulo, e ele vai até Colossos e prega o Evangelho para esta igreja, para essas pessoas que mais para frente formaram um grupo de pessoas em congregação, formaram uma igreja, e Epáfras foi esse instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Através de Epáfras, então o povo de Colossos foi liberto das trevas e foi levado para o reino de luz. Nesse processo, temos aí 3 palavras do Antigo Testamento que explicam muito bem esse processo de salvação, que é o resgate, a redenção e a remissão. Essas 3 palavras estão nos finais aqui dos versículos 13 até o versículo 14, né? Então, 12, desculpa. A partir do versículo 13, versículos 13 e 14, nós temos aqui essas 3 palavras, né? Então, o resgate era algo que era pagado quando um escravo era liberto. Então, Cristo, Ele fez esse resgate por nós. Nós éramos escravos do pecado, estávamos debaixo da soberania do pecado, debaixo da soberania de Satanás, e aí Cristo, com o seu sangue na cruz derramado, Ele nos resgata, Ele nos liberta dessa escravidão e vem para o seu reino de luz. Ele também é a redenção, né? Então, 3 R's aqui, né, Rafa? 3 R's, né? Resgate, redenção e remissão. Então, o segundo Re é redenção. Redenção porque Ele vai nos cobrir, né? Com o seu sangue lá na cruz, Ele então nos cobre, Ele nos redime, né? E remissão seria então você pagar o preço, né? Você pagar o preço para que você tenha aquela pessoa, ok? Então 3 R's aqui, que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, isso está nos versículos 13 e 14. E nós lembramos também que havia uma heresia lá na cidade de Colossos, em que dizia que para se achegar a Deus, a pessoa precisaria então adorar a anjos, precisaria apaziguar ou dominar os anjos para que chegasse a Deus. Então há um espaço entre o homem e Deus, e esse espaço ficou conhecido como pleroma. É essa a doutrina estranha que estava sendo pregada lá, né? Que ainda hoje é pregada pela
pelo gnosticismo, certo? E nós temos aí esse espaço entre Deus e o homem. Esse espaço é chamado de pleroma, que em português é traduzido por plenitude, e essa plenitude é o lugar onde os anjos habitam, e esse lugar precisa ser escalonado pelo homem por meio do seu espírito para que se achegue a Deus. E o que Paulo está querendo dizer aqui no texto que nós vamos ler hoje é que não precisamos mais adorar a anjos, porque Jesus Cristo está acima de anjos, e quando nós vamos até Ele, nós temos o caminho direto ao Pai. Então, vamos com essa mente, com essas considerações, nós vamos ler então os versículos 15 até o versículo 23, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho que eu, Paulo, me tornei ministro. Não eu, mas o Paulo da Bíblia, né? Mas eu também, como Paulo, também me tornei ministro desse Evangelho. Irmãos, nós temos aqui nos versículos 15 até o versículo 20, um hino, um cântico que foi cantado na igreja cristã, na antiguidade. Nós temos aqui um hino com uma profunda reflexão teológica, cristológica. Isaías, muito bom dia, prazer tê-lo aqui conosco, viu? Um hino cristológico cantado antes mesmo de Paulo escrever as suas cartas. Então a igreja de Cristo, a igreja que já se reunia naquela época, tinha hinos que eram cantados, e hinos profundamente teológicos, hinos profundamente cristológicos, e Paulo cita esse hino que era cantado já na igreja cristã antes mesmo dele. Ou seja, irmãos, nós temos aqui indícios, fortes indícios, para dizer que havia salmos, não somente salmos no Antigo Testamento, mas um salmo, um cântico novo que era cantado aqui no Novo Testamento na época de Cristo. Os cristãos não cantavam apenas os salmos do Antigo Testamento, mas novos salmos foram compostos, e esses salmos, cânticos, eram cantados na igreja de Cristo naquela época. Que coisa maravilhosa, não? Nós podemos também cantar esses cânticos e adorar ao Senhor Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Como nós falamos ontem, havia uma doutrina gnóstica, dualista,
que falava que Cristo, ele não era, como ele era espírito, né, porque Deus é espírito, então ele não poderia ter vindo na terra como carne, com corpo físico. Por quê? Porque o corpo físico é mau, a matéria é má, então ele não poderia ser encarnado, né? Deus não poderia vir encarnado na terra. Então havia essas pessoas que acreditavam nisso, havia essa doutrina sendo pregada, e aqui Paulo está dizendo assim, ele é a imagem do Deus invisível, porque Deus nós não podemos ver, mas Cristo veio na terra para manifestar, para ser encarnado, para manifestar essa imagem do Deus de forma visível, de forma que todas as pessoas poderiam tocar, todas as pessoas poderiam pegar e manifestar o poder de Deus no meio, por intermédio, né, da pessoa de Cristo no meio dos homens, né? Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E ele, Cristo, né, é o primogênito de toda a criação. E aqui há uma interpretação errada de algumas pessoas que dizem assim, se ele é o primogênito, então ele foi criado. Então não é essa a ideia que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que ele é o primogênito de toda a criação, porque ele é o herdeiro de Deus em toda a criação. Ele estava junto com Deus no momento da criação e agora ele passa, por ser filho, né, ele passa a herdar toda a herança da glória de Deus aqui na terra. Outra heresia também que havia naquela época, né, é que como Deus é espírito, o espírito é bom e a carne é má, então Cristo não poderia vir na terra encarnado como corpo físico, né? Então eles diziam que Cristo parecia físico, né? Parecia matéria. Então, essa doutrina errada, né, foi conhecida por docetismo, né? Doceta, né? Doceta é parecer em grego, né? Então, docetismo é parecer. Cristo parecia físico, né? Ele não era físico totalmente, né? Ele não era matéria totalmente, ele não era Deus encarnado. Aqui Paulo está combatendo isso, dizendo ele foi encarnado sim, e ele é o primogênito de toda a criação. Versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes e autoridades. Aqui nós temos o combate à adoração a anjos. Por que você vai adorar a anjos se você pode adorar a Cristo que está acima dos anjos? Por que você vai fazer uma oração, por exemplo, a um anjo, né? Existem muitas pessoas que acreditam que você precisa fazer essa oração a um anjo da guarda, né? Para que esse anjo leve a sua oração para Deus, quando na verdade você pode fazer a oração diretamente para Deus. Por que você vai colocar ali um intermediador, sendo que Cristo é o único intercessor, é o único intermediador entre o homem e Deus? Então, sabe, essas coisas são muito estranhas, essa adoração a anjos e tal, e Paulo está colocando as coisas no seu devido lugar aqui. Não podemos confundir as coisas. Nós precisamos adorar a Deus, adorar a Cristo, que é o Filho de Deus, e se nós temos livre acesso a Deus, se nós podemos adorar a Cristo, que é o Filho de Deus, por que nós vamos adorar a anjos? Em vez disso, adore diretamente a Cristo, porque Cristo, ele tem a supremacia sobre toda a criação, né? Então, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, Cristo é aquele supremo sobre todas as coisas criadas. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então ele já existia antes da criação das coisas, ele é um ser eterno, né? Cristo é eterno junto com Deus e por isso ele estava com Deus na criação. E isso nós precisamos
deixar bem claro, como Paulo deixou aqui bem claro, para que as pessoas não entendessem que adoração a anjos ou adoração a qualquer outra coisa poderia ser esse intermediador entre o homem e Deus. Amém? Se faz sentido para você aí, dá um joinha nesse vídeo, né? Comenta aí embaixo se faz sentido para você. Se nós temos o livre acesso a Deus, por que a gente vai adorar outra coisa? Né? Se nós temos livre acesso a Cristo, por que a gente vai adorar a anjos, né? Vai fazer oração a anjos? Nós podemos falar diretamente com o dono das coisas, né? Versículo 18 diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então nós temos aqui os versículos 15 até o versículo 17, falando que Cristo tem a supremacia sobre toda a criação, sobre todo o cosmos, né? Agora nós vamos ver que ele tem a supremacia também sobre a igreja. Ele é a cabeça do corpo, né? A igreja é o seu corpo, ele é o cabeça, então ele está acima da igreja, e isso também precisava ficar muito claro, para que a gente entendesse que ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Nós falamos bastante sobre a doutrina da ressurreição, mas Cristo, ele já ressuscitou para mostrar para nós que a ressurreição existe, para mostrar para nós que nós somos, um dia seremos, né, capazes de passar pela ressurreição também. Então, Cristo, ele ressuscita dos mortos e ele é o primogênito dentre os mortos, para mostrar para nós que nós também vamos participar dessa glória junto com ele, né? Então, para que em tudo tenha a supremacia, Cristo, ele faz essas coisas, ele mostra para nós que em todas as coisas ele é supremo, ele tem a primogenitura, né? Ele é o primeiro lugar. E aí no versículo 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Nós falamos aqui sobre aquela heresia que havia naquela época, a heresia gnóstica, que dizia que os anjos habitavam esse pleroma, esse lugar entre Deus e os homens, entre o homem e Deus, né? Então, o homem, ele tinha que se elevar espiritualmente, adorando a esses anjos e apaziguando esses anjos até chegar a Deus. Esse espaço entre o homem e Deus é chamado de pleroma, ou plenitude, aqui traduzido para nós em português. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo habita nessa plenitude. Ou seja, não adianta adorar a anjos, você precisa adorar a Cristo, você precisa colocar Cristo no seu devido lugar. Cristo é o intermediador entre o homem e Deus. Amém? E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, e estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então nós temos aqui Cristo reconciliando todo o cosmos, né? Todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão debaixo na terra, estão debaixo na terra, né? Então Cristo é aquele que reconcilia todas as coisas, todo o ecossistema, tudo é reconciliado por meio do seu sacrifício na cruz, pelo seu sangue derramado na cruz. E nós temos aqui, irmãos, nos versículos 21 até o versículo 23, nós temos a explicação desse cântico, né? O porquê que Paulo colocou esse cântico de forma tão enfática aqui nos versículos 15 até o versículo 20. Aí ele dá a explicação. Antes vocês estavam separados e na mente de vocês, né, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então nós temos aqui o antes e o depois. Antes, esses cristãos de Colossos eram tidos, né, como inimigos, eles eram na mente deles inimigos de Deus.
por causa eles eram separados e eram inimigos na mente e por causa dos seus maus procedimentos. Nós também, um dia fomos inimigos de Deus, né? Um dia nós estávamos lá pro outro lado, né? Lutero diz que o homem é uma besta, né? Uma besta que ou está montada por Deus ou está montada por Satanás. Não tem meio termo aí, né? Então, nós precisamos entender que ou a gente está com Deus ou a gente está com o diabo, né? Diz lá um dos cantores sertanejos aí, uma música com um forte fundo teológico, né? Quem não for filho de Deus está na unha do capeta, né? Então, quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Não tem meio termo, não tem o muro aqui, né? Então, ou a gente está de um lado, não dá para ficar em cima do muro, né? Ou a gente está de um lado, ou a gente está de outro. Ou a gente está com Cristo, ou nós estamos adorando a Cristo, ou nós estamos adorando a Satanás. Não tem meio termo nessa questão, ok? Então, nós temos aqui Paulo falando sobre essa explicação de que nós antes éramos inimigos, estávamos separados de Deus, na mente nós éramos inimigos e por causa do mau procedimento das nossas vidas, né? E depois vemos Cristo nos reconciliando, né? Para nos apresentar diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de acusações. Santos, todos nós não santistas, né, mas somos santos, né, santos porque quando Cristo ele derrama o seu sangue na cruz e esse sangue vem até nós, esse sangue ele nos cobre e Deus ao olhar para nós ele não vê mais os nossos pecados, ele vai ver o sangue de Cristo nos cobrindo. Então, Deus olha para nós e nos vê como santos. Nós, pelas nossas próprias forças, nós não conseguiríamos ser santos. Mas, ao olhar para nós, né, Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo, o sangue daquele que não pecou. E por isso, nós somos considerados santos. Inculpáveis, ou seja, nós não temos mais nenhuma culpa. Cristo levou sobre si toda a nossa culpa. Então, nós não precisamos mais chorar as pitangas por causa de culpa, porque nós cometemos algum pecado ou porque aconteceu algo muito grave na nossa vida. Nós precisamos nos libertar de tudo isso, tá certo? Não precisamos carregar nenhum tipo de culpa e livre de acusações. Pode ser que você esteja enfrentando alguma acusação e esta acusação é algo realmente do inimigo para nos tirar a paz. Então nós estamos livres de todas as acusações. Seja livre, seja liberto, seja inculpável, seja santo, né? Ou santa, né? Deus, ele olha para nós e não vê mais o nosso pecado. Ele olha para nós e vê a nossa liberdade que nós temos em Cristo Jesus. A partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E mais, olha só, nós somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então nós temos uma condição aqui, irmãos. Tá pensando que é fácil assim, né? Tá pensando que é só confessar Jesus Cristo, crer no seu coração e professar com a sua boca que você vai ser salvo, né? Aqui nós temos elementos para dizer que nós precisamos também perseverar. Nós precisamos nos comprometer, nós precisamos ir mais além do que apenas professar com os nossos lábios. Precisamos permanecer firmes. A figura aqui é do alicerce de uma construção. Imagine um prédio que precisa ser construído, um prédio de muitos andares, e ele precisa ter um alicerce muito firme. Então, esse alicerce é a nossa perseverança, esse alicerce é a nossa persistência, é a gente continuar firme, desde que a gente esteja então alicerçado e não nos afastemos da esperança.
Precisamos colocar sempre na nossa mente, no nosso coração, que ainda há um passo a ser dado, ainda existe uma cruz a ser carregada. Nós precisamos viver nessa vida como santos, inculpáveis, livres de toda acusação, desde que nós permaneçamos firmes nessa esperança, permaneçamos firmes e alicerçados na fé. Amém, irmãos? Que o dia de hoje seja um dia abençoado, que nós consigamos permanecer firmes. E veja só, se tiver alguma situação em que a sua fé é provada, se tiver alguma situação em que a sua perseverança vai ser provada, que você lembre dessa palavra: eu preciso permanecer firme, eu preciso permanecer alicerçado, mesmo com os ventos fortes batendo contra essa construção que é você, esse edifício de Cristo que é o seu corpo, a sua vida. Não deixe de permanecer firme, permaneça firme, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar para que hoje nós consigamos resistir às obras, às intenções do inimigo e que nós possamos permanecer firmes com toda a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, muito obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado por essa palavra que nos exorta, nos conclama, Senhor, a continuarmos firmes, perseverantes na fé. E que, Senhor, o Teu Espírito Santo enche as nossas vidas no dia de hoje. E que possamos experimentar, ó Deus, essa firmeza na fé. Que possamos experimentar essa perseverança. Que hoje o Senhor nos dê força, Senhor, para que, se formos tentados, para que se aparecer algo que realmente venha nos colocar em risco, que sejamos libertos dessas tentações, que sejamos libertos de toda acusação, de toda culpa e possamos permanecer firmes, ó Deus. Senhor, se o inimigo intentar o mal contra as nossas vidas, que nós permaneçamos firmes. Senhor, se nós mesmos, por causa da nossa maldade, do nosso coração, de alguma forma pensarmos em praticar o mal, que o Senhor nos traga à memória aquilo que nós precisamos lembrar para que permaneçamos firmes, perseverantes nos caminhos do Senhor. E nós oramos também, ó Deus, por revestimento do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo nos revista nesse dia, para que nós tenhamos força para continuar firmes, permanecendo firmes sempre. Em nome de Jesus, que o dia de hoje, ó Deus, seja um dia abençoado. Todas as tarefas que nós temos para realizar sejam tarefas que glorifiquem o Senhor, que engrandeçam o Teu reino e que nós sejamos esses instrumentos do Senhor para levar, ó Deus, e propagar a Tua mensagem a todas as pessoas, onde quer que estejam. Senhor, usa as nossas vidas para a Tua glória no dia de hoje e que permaneçamos firmes, alicerçados no Senhor e na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe o seu sábado, que você possa ter um dia maravilhoso, cheio da presença do Senhor, que seja um dia de descanso, mas que também seja um dia de estar na presença de Deus, de encher a sua vida de Deus. Lembrando que domingo e segunda nós não teremos o nosso devocional às 6:30 da manhã, retornaremos na terça-feira. E nós estamos aí com um projeto de, na segunda-feira, ler o Novo Testamento inteirinho num dia, né? Então nós vamos começar às 6 da manhã e estamos prevendo terminar aí por volta de meia-noite. Se você quiser saber mais informações, por favor, entre em contato comigo, me manda mensagem que a gente explica direitinho para você como que vai funcionar, tá? Cada um na sua casa vai poder participar desse momento de leitura do Novo Testamento. E se você não pode participar integralmente, me manda uma mensagem falando: olha, eu posso participar de tal hora até tal hora, e vai ser legal, vai ser bênção ter você conosco aqui, tá bom? Deus abençoe. Um ótimo dia, um ótimo final de semana, um bom feriado. Aqueles que vão viajar e desfrutar da família, que tenham um tempo abençoado na presença de Deus e na presença dos seus familiares. Deus abençoe, tamo junto e até mais.